Olá! Live Falou e Disse no ar. Hoje o tema é solidariedade. Eu amo esse assunto, né? Eu acho que foi o que eu falei num videozinho anteriormente aí. É um grande ganho para a humanidade. Tudo isso que a gente está vendo, né? De ações solidárias, de doações. Isso está sendo muito bonito de ver. Então, esse é o nosso tema de hoje, solidariedade. Vou tentar salvar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Solidariedade, solidariedade. Deixa eu tentar fixar ele, vamos ver se eu vou conseguir. Oi, mãe. Deixa eu tentar fixar o tema aqui da live, vamos ver se eu vou conseguir. Outra vez eu consegui, não sei o que houve. Tem que ficar aqui apertando para o tema ficar fixo. Vamos ver. Não estou conseguindo não. Bom, mas o tema é solidariedade. O Jefferson Cora daqui a pouco está chegando aqui. O pessoal vai entrar. Oi, mãe. Então, Ai, esse tema é tão lindo de falar, tem tanta coisa boa. E o Jefferson tem uma história de vida muito bonita. Então, vou falar um pouquinho dele aqui. Ele ainda não chegou aqui na live. Até mandar uma mensagenzinha para ele, ver se ele já está entrando. Pronto. Mandei aqui para ele, para dizer que a gente já está aqui. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Bom, gente, então vamos começar a falar do Jefferson. Boa noite. Oi, Pablo. Tudo bem? O Jefferson é graduado em administração, é educador social e é um dos fundadores da ONG Centro Cultural A História que eu Conto em Vila Aliança, em Bangu. O Jefferson ele é administrador hoje das naves do conhecimento do Museu da Cidade Olímpica e Paralímpica. Nave do Conhecimento Abdias do Nascimento e Nave do Conhecimento e Museu Cidade Paralímpica, Olímpica e Paralímpica. Deixa eu mandar aqui para ele. Deixa eu mandar aqui para ele a live. Deixa eu chamar ele aqui. Ah, ele já entrou aqui. Já vou te chamar, Jefferson, estou contando de você. E ele hoje é gerente de conteúdo e inovação do IDACO, que é o Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária. Ele também tem uma paixão muito grande por arte urbana e fotografia como uma forma de enxergar o mundo. Ele tem fotos incríveis, tem um trabalho lindo aí de imagem. Vou chamar o Jefferson aqui para entrar. Já te adicionei, Jefferson. E aí eu vou pegar aqui o material que eu separei das pesquisas. Oi, Raquel, tudo bem? Olá! Tudo Tudo bem. bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem, graças a Uau, que Deus. fundo lindo! Adorei esse fundo aí, esse vermelho. Eu tentei fazer um contraste aqui bacana também para contribuir o máximo aí com o sucesso da sua live e de antemão Nossa, agradecer aí o convite. É uma adorei. satisfação imensa. Ah, imagina, o prazer é meu. Muito feliz de você estar aqui e de dividir com a gente aí a tua experiência e contar um pouco da tua história, né? Tava falando de você aqui, falando da tua trajetória, e aí eu tô trazendo aqui algumas matérias que eu separei para a gente contextualizar, né? Para a gente falar um pouco desse momento da solidariedade, né, Jefferson? A gente está vendo aí um monte de iniciativa legal, um monte de coisa bacana acontecendo, e você está vendo de perto realmente isso acontecer, né? Porque você Uhum. trabalha nesse campo do terceiro setor, que também é uma área que está muito em destaque agora, né? Porque as empresas também estão se conectando com ONGs, com associações, enfim. Então está tendo esse movimento bem grande. Paulinha entrou aí. Paulinha é uma grande Eu tô vendo. líder, uma querida, já participou aqui da minha live.
pessoal está entrando. Bem-vindos, Eu tô vendo os Cristina. amigos meus também aí, a Cristina, que é Ah, minha amigaça lá do IDACO, é uma que grande bom, referência aí no setor jurídico. A Camila Loren, que é uma empreendedora nata, né, aqui na Zona Oeste. bem-vindos. Obrigado. Muito bom, né? Bem-vindos. Que bom que eles estão aí para a gente. Gente, mandem perguntas. O Jefferson vai contar um pouquinho a história dele. Eu só queria dar esse contexto para depois ele entrar na história dele, né? A gente hoje tem uma notícia desse mês aqui de junho, que a gente já conseguiu arrecadar no Brasil, já superou o número de arrecadação, o valor de arrecadações superou 5 bilhões no Brasil. E isso empresas e pessoas físicas, né? E as plataformas digitais estão intensificando muito isso. Então, por exemplo, o site de arrecadações online, vaquinha.com, eles registraram um aumento de doações de mais de 100% nesse período agora da pandemia, de uma média de 120 mil doações por mês para 300 mil doações por mês. Então, olha que coisa bacana, né? Muito Um bacana. movimento bonito. É porque a gente fica muito com o olhar do problema, né? Então, a gente tem que tirar um pouquinho do olhar do problema e vamos ver o que de bom, né, está acontecendo. Porque tudo tem um lado bom, né, Jefferson? Não, com certeza, assim, de antemão, eu acho que esse momento ele está, na verdade, evidenciando as coisas que já estão em andamento há muito tempo, né? Porque se você for pensar nos projetos sociais, eles já desenvolvem trabalhos incríveis há anos, né? E muitas Uhum. pessoas, inclusive tiram recursos do bolso para fazer o bem ao próximo. Aí, dentro dessa esfera dos 5 bilhões, né, você percebe Sim, que o índice, né, os maiores investidores são empresas. sim. Então, eu tenho um privilégio imenso de fazer parte, eu tenho um orgulho imenso de falar que a minha origem é projeto social. Né? Então, eu fui resgatado por projeto social em Vila Aliança, Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu vejo o quão importante esse tipo de trabalho. Né? Então, tomara, né, que a pandemia ela possa acabar logo, mas esse pensamento mais solidário ele permeia aí, porque tem muitas pessoas precisando, né? Não, com certeza. Então, aí eu queria que você contasse um pouquinho da tua história antes da gente entrar no tema mesmo, de como é que você hoje desenvolve esse trabalho lá também no IDACO. Mas, assim, contar um pouco da tua história, né? Porque, afinal de contas, você é um dos fundadores da ONG Centro Cultural História que eu Conto. Você chegou aí para Sim, Toronto a sim, convite, sim. né? Então, assim, conta um pouquinho disso, porque, assim, você viveu isso. Então, agora está na moda falar isso, né? Você está no lugar de fala, né? Não, não, Você pode, você é, pode falar bem sobre isso. de último, olha só, pessoal, eu sou um cara muito tímido, tá? Então a Raquel me fez esse convite, não tinha como negar. Ah, mas você Espero fala super bem. contribuir Não, já está contribuindo. Espero contribuir da melhor forma possível. Então, meu nome é Jefferson Cora, eu sou nascido e criado em Vila Aliança, Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, a Vila Aliança é o primeiro conjunto habitacional da América Latina. Ela é proveniente do processo de remoções da década de 70, de 50, no governo Lacerda. Eu sou caçula de 3 irmãos, então assim, eu sou o mais mimado pela minha mãe, vamos dizer assim. Não, e o Jefferson E tem o DNA já da social, da área social no sangue, que o irmão também é líder social, né? Isso. Na verdade, o meu irmão, que é o Binho Cultura, ele é o cara que dá aula, né? É um orador nato. Né? Foi para o Jô Soares, é escritor, enfim. Mas voltando um pouco na minha história, eu tive uma infância, né, que é equiparada aí a diversos jovens, milhares de jovens das favelas cariocas e do Brasil, né? Eu venho de uma origem muito humilde, né? E tem um efeito meio dual na minha história, porque eu tive um pai que ele é super aclamado na Vila Aliança, né, por promover jogos de futebol e tal. Né, o nome do meu pai era Haroldo, ele faleceu em Uhum. 2017. E sendo que dentro de casa nós tínhamos um conflito, né? Eu acho que era uma pegada muito de ciúme, porque ele se dedicava muito mais a essas atividades
na rua do que para a própria família. Isso gerou em mim uma revolta muito grande ao entrar na adolescência e tudo querendo assim uma visibilidade, querendo mostrar para ele que eu poderia ser capaz também de estar no radar dele, assim como os jogadores, assim como a galera que ele venerava lá fora. E eu tive quem sempre segurou a onda na minha casa, né, eu acho que as mulheres sempre tiveram uma importância muito grande na minha vida. Né? Então, até a fala do Obama que ele diz que se o mundo fosse gerido por mulheres, a gente não estaria no caos que está. Ele tem toda a razão. Então, eu guardo, assim, eu tenho uma paixão na minha casa, que é a minha mãe. Ela sempre que segurou a nossa onda, como eu falei, juntamente com a minha afinada avó, Luzia. Mas a gente vivia uma casa muito precária, passando por diversas dificuldades financeiras. E na adolescência, que é o momento mais crítico para aqueles pais e mães que têm filho e moram na favela, é onde o coração aperta, foi onde eu já quis apelar para o caminho do crime, né? Tava muito... Uma coisa que me prendeu muito realmente foi esse amor pela minha mãe, né? E em paralelo a essa salva, minha... né? Amor salva. Ainda mais amor de mãe. Né? Então, nesse momento, eu revoltado, como seguindo o raciocínio. Em paralelo, tinha um cara que, na década de 80, foi um dos criminosos mais procurados da Vila Aliança, e do Rio de Janeiro, na verdade, por sequestro e tal, e ele estava saindo da cadeia com outro pensamento. Né, depois de ficar 7 anos preso, ele queria usar a sua vida e sua história para mudar a vida de jovens como eu. Né, e montou um projeto social chamado Projeto.br, era um projeto financiado, apoiado por uma ONG holandesa chamada IBIS. E aí minha família recorreu a ele, né, para conversar comigo e tal. E aí eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de estudar, embora aquela fase meio adversa da vida. E aí conversa vai, conversa vem. Uma das coisas que me pegou, e eu acho que é uma dica, é quando um sofredor entende a dor do outro sofredor. Então ele me passou a história de vida dele na íntegra e os momentos que ele teve que fazer escolha. Uma delas era ele era muito privado de ver seus filhos. Então foi uma pergunta que ele fez: você quer viver? Você quer ter um filho? Você quer avançar? Então você tem que melhorar a sua vida. Né? E como eu sempre gostei de desenhar... Tocou na emoção. Né? Tocou. O cara é incrível. O nome dele é Samuel Muniz, ele é mais conhecido como Samuca. E ele hoje tem um projeto ainda aí, não tem, Jeff? Ele desenvolve, sim, através do Centro Cultural História que eu conto. O Centro Cultural ainda está nativo. Ele e o Binho estão lá, a todo vapor. Ah, legal. Então... e aí, nesse sentido, eu olhei aqui, a galera do Leilão na Fonte chegou também, poxa, eu sou muito fã deles, está aqui escrito aqui para falar, tá aqui para falar deles aqui, que são os caras incríveis. Eu acho que a Renata da Nave também está aí. Eu vi Renata. A Renata, muito, poxa, a Renata, o uma querida. Muito bom. E, nesse sentido, ele me apresentou o Projeto Social.br, que tinha oficinas de hip hop, aí quando eu entrei, eu me apaixonei, porque... Eu vi jovens, naquela época eu tinha 15 para 16 anos, eu vi jovens com um senso crítico muito apurado, fazendo arte, querendo mudar o mundo. Aí eu falei, cara, daqui eu não saio. E aí começou essa minha história muito mais de engajamento social. Né? No ano seguinte eu fui já convidado para participar de um curso chamado curso de promoção à juventude, jovens lideranças. Uhum. Né? E ali eu consegui sair um pouco, né? Porque em muitos casos quem mora na favela acaba, se não tiver um certo cuidado, vive numa caixa. E quando você vislumbra o mundo lá fora, em muitos casos também você se assusta. No meu caso, eu tive a oportunidade de ver jovens novos querendo mudar a sua comunidade, com um senso crítico apurado, falando de diversas questões sociais, falando de cidadania, e eu pude beber daquela água e ali onde eu estou até hoje. Né? Uhum. E rapidamente, de aluno, já me convidaram para ser instrutor de grafite, né? E logo depois
eu fui convidado para fazer parte da coordenação desse projeto, que tinha mais de 280 alunos, dividido em 6 oficinas, grafite, violão, futebol, Maravilhoso. percussão, enfim. Aí começou a minha caminhada no projeto, em projetos sociais. Muito bom. E aí surgiu o convite para ir lá no Canadá, né? E como é que foi essa experiência? Foi incrível, porque esse projeto ele sempre recebia convite, né? O Samuca era vocalista de uma banda chamada Banda Movimento na Rua, e essa banda, ela vou trazer um exemplo mais claro. Naquela época, início dos anos 2000, a maioria das instituições, as principais instituições, como a Afroreg, a CUFA, tinha essa vertente musical, né, como o Sim. carro-chefe. E no ponto .br não era diferente, né? Então, a Afroreg, a CUFA e a banda Movimento na Rua acabavam se encontrando ali para promoverem show como Conexões Urbanas, entre outros. Uhum. Né? E, consequentemente, eles eram convidados para fazer viagem. E aí viajaram para África do Sul, Bélgica, mas eu era o responsável por ficar no projeto, por ser coordenador. Então, eu ficava sempre com essa água na boca. Ficava preso, né? E para minha surpresa, em 2000, foi 2006, né, a Escola Sem Fronteiras, a Universidade da Paz e o IBES me convidaram para falar sobre a cultura hip hop. E aí foi, além da banda Movimento na Rua, claro, foi eu enquanto grafiteiro, o Gilson Moreira e a Jéssica Felipe, que são dois, um b-boy e uma b-girl, e a gente foi convidado para falar um pouco da cultura hip hop como elemento de transformação social aqui no Brasil, em Toronto, Canadá. Foram 19 dias Ah, espetaculares. incrível, né? Incrível isso. Imagina, você tá com vergonha de falar na minha live e foi falar no Canadá? Fala sério, É, pelo amor de Deus. não, Ah, eu. não, na verdade eu sou um cara operacional, assim, eu sou muito tímido, embora as pessoas falem que não Bastidores, né? pareça. Eu sou um cara de bastidores, assim, eu gosto de trabalhar em equipe ali para jogar o holofote para outras pessoas brilharem. Ah, imagina. É que você já tem luz própria. E o que você acha que você viu lá, Jefferson, que hoje você consegue usar na tua gestão, assim, consegue usar na tua visão de projeto social? O que você viu que realmente lá te impactou e que aqui talvez não exista? Muitas coisas me impactaram e tem um efeito contraditório, porque é um país um país desenvolvido de primeiro mundo, né? Então ali cada ponto de Toronto parecia que você estava em um canto do mundo, né? Você tinha a comunidade indiana, os portugueses, os brasileiros sempre fazendo muito sucesso, com a cultura daqui que não é valorizada, como a capoeira, a pintura, o teatro, fazendo a vida lá e assim sendo muito bem sucedido. Uma Uhum. das coisas que me chamou muita atenção, e foi algo que a gente implementou no Centro Cultural História que eu conto, foi são bibliotecas, estúdio musical, sempre foi um sonho, a gente não chegou a fazer essa etapa no Centro Cultural História que eu conto. E, assim, a galera tem um pensamento muito aberto, muito avançado. Uhum. Aqui, em contraponto, que você não tinha, eles não tinham assim, um direcionamento muito mais específico para utilizar tudo aquilo ali, a cultura hip hop e tal, e integrar de fato como um elemento de uma ferramenta de transformação social, eles chamaram a gente para que a gente pudesse trocar essa ideia, porque a gente tinha muitas ideias e não tinha infraestrutura, e eles tinham muita infraestrutura e não tinha Eu não ideia. tinha ideia. Então, Olha, você vê como nada é então essa perfeito, né? Então, essa troca foi sensacional. Né? Uma das coisas, primeiro, é acreditar em você mesmo, né? Porque Ah, sem dúvida. ali você palestrando para diversas escolas, e quando eu cheguei, parecia que eu estava num filme, porque as escolas com uma estrutura maravilhosa, assim, gigantesca, mais de 300 alunos, e a gente tendo que falar com o tradutor. E, assim, aquilo contribuiu muito para a elevação da minha autoestima. Não de maneira que me deixasse uma pessoa arrogante, prepotente, mas Não, ressaltou seguro, né? a importância de você se reforçar
a nível psicológico, mentalmente, para você encarar a vida. Isso, graças a Deus e com o apoio de uma equipe maravilhosa, eu consigo aplicar hoje no meu ambiente de trabalho e eu acho que eu consegui contribuir um pouquinho, né, porque eu aprendo muito mais do que eu ensino, com a galera no Centro Cultural Histórico eu contribuo Aliança. Ah, com certeza contribui demais, gente. Muito, isso é tão profundo e a gente falou muito. A Nazaré foi entrevistada de ontem, está falando aqui que esse tema me deixa muito feliz. E a Nazaré Obrigado. apontou isso na pesquisa de ontem, né? Que a solidariedade foi um dos destaques positivos da pandemia, né? A gente vê as pessoas nos prédios tentando ajudar os idosos, se oferecendo para fazer uma compra, deixando um bolinho na casa de uma vizinha. E isso é tão precioso, e foi o que a gente falou também quando a gente conversou para se preparar para a live. A gente falou da história de que a doação não é só a questão do dinheiro, né, Jefferson? É a questão do tempo, é a questão da atenção, é a questão de uma palavra bem colocada, entendeu? Então, assim, isso são coisas que ficam, e aí a grande doação para a alma, né? Como a gente falou. Isso é muito bonito de ver e de ver isso fortalecido. E aí eu queria te fazer a pergunta, você acha que isso vem para ficar? Ó, a Renata falando boa noite, parabéns pela iniciativa, o ateliê, a Camila falou que é sua fã, tá cheio de fãs do Jefferson. Olha só. Eu também sou super fã, por isso que eu chamei ele. Não, olha só, a Raquel Roberg é a coordenadora da Nave do Engenhão, minha amigaça, assim, poxa, me apoia, me deu maior força junto com o Thiago Ferrarese, que está aqui, e a Camila. Olha só, uma dica é convidar essa mulher também, aí, a Camila Lore, que é empreendedora nata, já participou de várias reportagens. E assim, aqui na Zona Oeste já participou foi capa de jornal e tal. Opa, vamos conversar, vamos falar. Só tem gente boa aqui. Só top. A Olé Comunicação é uma comunidade de líderes. Ó, já vai ficar de olho em você. Sim. Pode convidar o Jefferson para falar sobre liderança. Liderança social. E também tem aqui, ó, um dos fotógrafos que me inspirou também, o Alan Lima, eu vi que ele entrou aí, morador de Vila Aliança também, cara, eu sou super fã. E a galera do Leilão da Fonte aí também. Então, Renata, Raquel, ela escreveu Renata. É porque ela escreveu Renata aqui. Eu fui ler. Você acredita que veio para ficar, que a gente estava falando? Com certeza, é o que eu falei, assim, esse trabalho, essa filantropia, ela já vem de muito antes. Precisou, eu acho que se for dizer que, se eu for mencionar, eu gostaria que vocês interpretassem com a mente muito aberta. Essa questão da pandemia, ela meio que deu uma sacudida na humanidade de uma forma geral. Por que eu falo isso? Hoje nivelou todo mundo. Então, o rico tem medo de morrer, o pobre tem medo de morrer, a única coisa que difere aí realmente é a infraestrutura, e é onde entra esse pensamento mais solidário, né? Então, hoje a gente percebe que somos meros mortais, né? Então, esse convívio familiar ele foi distanciado, a gente foi colocado literalmente em isolamento, então, privado das coisas que a gente sempre gostou de fazer, estava no nosso dia a dia. Então, trouxe, de uma certa forma, esse obstáculo, esse problema, acendeu essa luz para uma coisa que já é feito há muito tempo e a gente faz os nossos votos que seja intensificado, com certeza. E aí lá na nave, Jefferson, vocês estão fazendo muitos cursos, né? E isso também é uma coisa... bom, são gratuitos, então isso já é uma forma de ação social, né? Já é uma ação social, porque a nave é um espaço da prefeitura. Raquel colocou uma questão que eu me faço. Você vai ficar? Será que é isso que ela está perguntando, a Cristina? A gente fica questionando isso, né, Cristina? Até que ponto pode ser oportunismo? Até uma pergunta que depois eu vou fazer aqui para o Jefferson. Então, assim, a gente sempre fica, né, com aquele viés de que será que as empresas estão entendendo mesmo ou elas só querem prestar contas para a sociedade para ganhar mais fãs e ganhar fãs, né? Porque agora a ideia é todo mundo ter fãs, seguidores. O marketing social, né? O marketing social para fora, mas para dentro não funciona, né? Então, mas eu acredito, eu tenho essas esperanças, até porque eu sou uma pessoa positiva. Eu penso sempre que tá vindo para o bem, sim. Eu acho que isso realmente veio para ficar. Eu acho que, assim, esse projeto da nave, quando eu fui lá, fiquei encantada, né? Eu conheci o Jefferson indo lá oferecer uma parceria para ele.
assim, o compromisso e o cuidado e o carinho que vocês fazem os projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que hoje está funcionando lá a nave. Então, como você mesmo mencionou, eu faço parte do IDACO, Instituto de Desenvolvimento da Ação Comunitária. É uma instituição que é responsável por projetos de tecnologia no Rio de Janeiro e Niterói. Uma das coisas que a gente é brifado o tempo todo pela nossa gestão é esse comprometimento e principalmente essa questão de uma gestão mais humanizada. Né? Então, nós temos uma grande responsabilidade até, né, que pesa nos nossos ombros, de compor, né, uma estrutura pública, porque o IDACO ele faz a gestão da nave do conhecimento do Engenhão, em projetos em Niterói também, mas falando especificamente aqui do Rio, a nave do conhecimento e Museu Cidade Olímpica e Paralímpica, que fica ali, aquele prédio vermelho, você conhece bem, mas só posicionando aqui para as pessoas que não conhecem, aquele Do prédio lado do vermelho, Engenhão. frente à estação, ao lado do estádio Newton Santos. Então ali você tem um museu que guarda o legado olímpico, embaixo você tem computadores, salas de tecnologia de ponta, tudo touchscreen, tem um auditório maravilhoso que você conhece bem. Maravilhoso. E o IDACO, assim, a nossa gestão, ele sempre pede um compromisso porque a gente está ofertando para a população de maneira gratuita e tem que ser coisas de qualidade, né? Porque também existe esse preconceito, né? Então, o que eu ofereço gratuito, por mais, ainda mais integrado a uma esfera pública, eu posso oferecer assim de maneira mediana e tal. No nosso caso, a gente trabalha com bastante excelência, né? Então tem cursos desde a informática básica até os cursos avançados, como o CCNA. Antes desse processo do decreto da prefeitura, nós conseguimos fazer a aquisição de drones, a impressora 3D, que está aqui na pauta para falar o que está sendo produzido aí com a impressora 3D. Maravilhoso. Games, né? Games games também, super procurado, né? Sim, games. Enfim, e aí a gente teve que fazer uma mudança brusca, né? Porque infelizmente veio o Covid, e a gente entrou em isolamento social e começamos a trabalhar em home office, mas com aquela agonia de continuar promovendo bem através daquilo que move a gente. E montamos uma plataforma online chamada Plataforma Naves Online, que continua disponibilizando diversos cursos de maneira gratuita, principalmente voltado para a empregabilidade. navesonline.com.br? navesonline.navedoconhecimento.rio. Tá. Então, Mas se jogar Naves Online já vem, né? Já deve aparecer no Google. Isso. E nós iríamos montar o curso de impressão 3D, começamos e tal, veio o processo da pandemia. E aí tem um dado interessante, porque esse equipamento que foi adquirido, ele está sendo utilizado para confecção de máscaras, né, aquela face shield, que estão sendo enviados para os profissionais de saúde do Rio de Janeiro. Isso também está sendo feito em Niterói. Então, a tecnologia é serviço da vida. Né? Então, isso o IDACO articulou junto com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia. E essas máscaras foram entregues para as pessoas que estão fazendo, assim, estão literalmente dando as suas vidas em ato solidário, que são os médicos, os profissionais de saúde do Rio de Janeiro, do Hospital de Campanha do Rio Centro. Então, é isso que foram. Em maio, agora, se eu não me engano, foram produzidas 100 máscaras. E segunda-feira, acho que foram entregues mais 100 máscaras. E elas são produzidas, confeccionadas com nossas impressoras 3D. Vai para o INTO, onde é feito o processo de esterilização. E aí segue o destino, que são os profissionais de saúde do Rio de Janeiro. Muito bom. Olha que maravilhoso, gente. É um time incrível que está fazendo isso. Não, assim, e é muito bom ver isso num projeto público, né? Porque a gente vê as empresas aí doando, aí você vê a Ambev, você viu um monte de empresas doando máscara. Mas são recursos, né, recursos privados. Quando você vê uma empresa pública realmente movendo para isso, é muito gratificante, porque assim, a gente paga os nossos impostos para que isso reverta, né? Então, assim, são coisas justíssimo.
são coisas que assim me emocionam, né, e não é exagero, porque se for rasgar uma seda aqui, né, se eu posso, cara, eu tenho eu me sinto realizado por fazer parte desse time do IDACO, porque é o que eu falei, é uma gestão totalmente humanizada, e hoje mais cedo a gente estava falando isso na nossa reunião, e ela não é pegada à vaidade, então um dá muita força para o outro. Então, quando a gente vê que esse trabalho está sendo consolidado e ajudando pessoas, que a gente, a partir do momento que é produzido e é entregue, a gente não sabe o que é feito, né? A gente só sabe que está servindo em função da vida. Em nenhum momento, por isso que eu trouxe essa questão de evidenciar aqui, em nenhum momento o IDACO ele faz um alarde, né, em relação a isso que aí entra no famoso oportunismo, que na pauta mais à frente. Então, eu acho que é a primeira vez que publicamente a gente está falando enquanto IDACO da produção das máscaras. Não, gente, mas eu acho que isso agora não é. Aí, nesse momento, eu acho que não cabe oportunismo, não, porque é um momento exatamente de todo mundo se juntar, né? Então, é aquela força-tarefa. Cada um vai dar um pouquinho. Vocês estão dando 100, o outro ali dá 500, o outro ali dá 200. E assim vai, porque realmente é uma hora que é uma união. Tem que ter essa força-tarefa, né? E aí não é o oportunismo, aí eu acho que não fica com essa cara, com essa característica. Não, assim, né? São cuidados que é eu falei, a gestão do IDACO, o briefing que é passado para a gente é justamente esse, não passar essa imagem. Não passar essa imagem. E a parceria é muito sólida com a Prefeitura do Rio de Janeiro através da CMDT, né, que é a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, que é a secretaria responsável pelo projeto Nave do Conhecimento. Então, nesse sentido, a gente, né, se sente super orgulhosos de compor esse time e ver a utilização da tecnologia mesmo. É isso. Né, você roubou meu pensamento, que eu ia falar isso agora. Eu ia falar exatamente isso. Faz todo sentido isso, né? A tecnologia em prol do próximo, né? Em prol da solidariedade, em prol de ajudar. Então, assim, isso não caracteriza oportunismo. Caracteriza oportunismo você usar, fazer uma festa ali, fazer um barulho e depois sair dali, maltratar funcionário, entendeu? Aí, é verdade. Isso daí é a famosa hipocrisia, né? Então assim, e aí não cabe mais também, porque isso tudo um funcionário vai denunciar. As redes sociais, elas deram voz a muitas coisas importantes. Por isso que a gente está vendo aí uma série de manifestações, essas manifestações todas acontecendo no mundo todo. É isso, né? Porque isso tudo é organizado através das redes sociais, né? Sim. Então, é necessário isso. Eu só queria pegar esse gancho seu e aí, assim, a gente tem muitos depoimentos de alunos, né, que participaram dos nossos cursos, e o CCNA, que você ganha uma certificação, conquista, né? Ganhar não, porque você tem que ralar muito ali através do curso, fazer uma prova de nivelamento para entrar e fazer uma avaliação final para você conquistar o certificado da CISC. E aí você dá um up incrível no seu currículo. Então, a gente já ouve relatos de pessoas, né, que participaram dos cursos da Nave do Conhecimento, especial do Engenhão, e hoje estão empregadas. Ontem nós fizemos a nossa primeira live, por isso que eu estava tão enrolado assim, junto com a equipe que está aqui, para falar sobre a indústria do game, com o Rafael Bastos. Então foi incrível que ele falou para a gente que tem alunos de desenvolvimento de games que participaram e hoje já estão montando a sua empresa, né, olha, já ganhando. Então, assim, para a gente é muito gratificante. Muito. Até a Nazaré também, que participou ontem aqui, comentou isso. É muito gratificante, né? E aí é por isso que eu acho que fica. Eu acho que não é uma coisa que vai passar, não. Não é modinha, não cabe mais. Porque a verdade é que a gente tinha agora o mundo é outro, né? As pessoas, vai mudar mesmo? Não, tem gente que não vai mudar, tem gente que, infelizmente, vai continuar aí do jeito que é. Mas eu acho que muita gente entendeu a mensagem desse vírus, entendeu a mensagem da pandemia, que veio exatamente cuidar do outro, né? E a solidariedade é isso, porque a pandemia, o que é o vírus? É você usar a máscara para mais do que não se contaminar e não contaminar o outro. Verdade. Então, isso é a grande regra da solidariedade. É mais do que pensar em você, é pensar no todo. É pensar que todo mundo precisa, que todo mundo se juntando, todo mundo ganha. Então, é muito por aí, né? Então, por isso que eu acho que realmente isso veio para ficar. Que bom. É por isso que eu falei que foi um dos ganhos da pandemia. Então,
Só mais uma coisa, acho que tem outro ponto importante também, e aí, falando um pouquinho dessas iniciativas, porque assim, voltando só um pouco, antes você tinha, há um tempo atrás, você tinha os investimentos na área da cultura, em projetos sociais, através da lei de incentivo, né? E há um tempo, agora, em virtude talvez até da crise financeira, isso se extinguiu um pouco. E isso tem destacado também, até eu queria aproveitar esse momento, Raquel, para jogar um pouquinho de luz aí nessa galera que faz um trabalho Fica à incrível vontade. e não tem tanta visibilidade, né? Então, tem hoje a galera do Leilão da Fonte, que são os caras que vocês precisam conhecer. Eu estava aqui na minha pauta aqui para falar deles, e em resumo, eles convidam artistas urbanos, né, seja grafiteiros, artistas plásticos, para pintarem seus quadros. E esse quadro, ele fica uma exposição e dali ele é leiloado. Um percentual vai para o artista e outro percentual vai para doar, para fazer com que motivar seja uma engrenagem, se torne uma engrenagem para projetos sociais em como é diversos que é cantos isso? aí. Qual é o site? Deixa o site deles aqui para a gente poder saber. Tem o Instagram deles, é Leilão da Fonte. Leilão Na Fonte. Da Na Fonte. fonte ou da? Da Fonte. É na Da fonte. fonte. Na Fonte. Na fonte. Então, Leilão na fonte. isso. E você também tem o próprio Binho, né, o Binho Cultura, que é o meu irmão. Ele está fazendo um trabalho com o Centro Cultural, fazendo um processo de sanitização em Vila Aliança. E tem o Franklin também, o Franklin Ferreira, que está à frente do Craques da Vida, um cara que trabalha com esporte há mais de 30 anos. E ele, inclusive, foi campeão da Taça das Favelas, o campeonato promovido pela FIFA. 2016 ou 2017, viajou o mundo também. E ele tem feito, em parceria com a CUFA, a doação de cestas básicas e vouchers para mulheres empreendedoras em Vila Aliança e adjacência. E em Santa Cruz, você tem o WG, que é um cara quase 3 metros de altura. O cara promove o projeto Cultura na Sexta, né? E através desse projeto também ele tem feito doações de cesta básica. E tem outro amigo nosso que é escritor, Gessé Andarilho, que está montando uma biblioteca comunitária num antigo posto policial aqui em Antares, aqui perto de Antares. Então são a galera que merece aí um holofote, aí, uma visibilidade bacana também. Com certeza. Depois eu vou colocar. Vou colocar aqui na legenda depois, eu coloco nos comentários. Me manda direitinho esses sites, essas referências que eu coloco na legenda, no comentário do IGTV, na hora que salvar o vídeo. Com certeza, com certeza. Eu queria trazer um pouquinho de luz para esse. E outro também que não é falado, não tenho visto ganhando evidência, que são os psicólogos e psiquiatras que estão atendendo as pessoas através de grupo no WhatsApp. Eles estão se doando, muitas pessoas já estão sendo salvas de cometerem suicídios, graças a essa corrente do bem. Né? E eles estão fazendo atendimento, né, ligam, conversam com as pessoas. E assim, não é só dinheiro, mas assim, se você não tiver com a sua mente saudável, nesse processo vulnerável agora, incerto, você pode até cometer uma fatalidade. Então tem esses profissionais aí que estão dando todo o suporte para essas pessoas. Muito bom! Depois me manda essa lista desse pessoal todo, essa galera aí, a Camila tá falando, galera maravilhosa. É isso aí, você vê quanta gente fazendo coisa boa, né? Então a gente tem que dar luz mesmo. Foi ótimo você trazer os nomes, citá-los aqui para a gente divulgar, porque assim, eu tenho amigos aqui dentro que são de empresas, vai que eles estão procurando projetos. Então a gente está aqui para conectar, né? Eu acho que quando eu comecei a live, eu nem imaginava que você hoje já é meu 26º convidado. Obrigado. E eu nem imaginava que ia chegar aqui. Mas assim, a ideia realmente era conectar pessoas, era trazer reflexões, era trazer temas legais. E eu não repeti um tema até agora, ainda tem mais umas 4 lives aí programadas. Não, eu sou super fã aí, você sabe. Somos fãs um do outro. Então, assim, como é que a gente pode, exatamente o que a gente estava falando na questão de oportunismo, né? A Zeina Latifi, que é uma das principais analistas econômicas do Brasil, ela falou que o Brasil precisa de mais solidariedade e menos oportunismo.
E aí a gente está falando exatamente disso aqui, né? A gente realmente acha que isso veio para ficar, porque isso está muito partindo muito mais da própria sociedade. Até a Paula comentou aqui da Olé, que é esse movimento de Aham, lideranças. Ela falou isso, ela falou assim, a pessoa física, quer dizer, os cidadãos estão fazendo isso, né? Eles não estão sim. esperando, não ficam esperando o governo, esperando líderes políticos. Não, cada um fazendo a sua parte. E é isso, né? Essa é a grande mensagem também. Não tem que ficar esperando, vai e faz. Como essas referências que você trouxe aí estão fazendo, né? E a doutora Zena, ela tem um know-how para falar isso, né? Ela está à frente, ela é economista-chefe da XP, né? Então, ela conhece muito bem Dever, esse né? cenário dos grandes empresários. Então, por isso que ela menciona de maneira muito contundente esse oportunismo que existe. Né? Eu acho que Existe. não só das grandes empresas, até também de pessoas físicas. Infelizmente, tem um conceito bíblico que diz o que dá com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Né? Então, você não precisa acender um holofote para dizer que você está fazendo as coisas. Isso acontece de Sim, maneira natural. E eu acho que esse que é o verdadeiro pensamento solidário. Né? Quando você com faz ali no certeza. secreto e as pessoas elas se encarregam de fazer o seu marketing. Sim, Nesse sentido, tem muitas. É uma coisa que eu gostaria muito de frisar. Né? Tem muitas pessoas fazendo, né, que foi essa experiência quando a gente foi para Toronto. Tem muitas pessoas que querem ajudar, que querem fazer, mas não sabem como. E tem muitas pessoas que já estão fazendo e não sabem como buscar. Então, uma oportunidade dessa que você está promovendo através da live é justamente fazer essa conexão, fazer esse networking, sim. né, de conectar Exatamente. pessoas. Exatamente, a Né? gente tem pessoas aqui que podem estar em busca exatamente agora. A gente está vendo aí, tem muitos movimentos, já estão doando quentinha, já estão fazendo isso. Ah, não, eu quero ajudar quem ainda não está sendo ajudado, que com certeza tem Verdade. gente, né? Que a gente sabe que precisa. Eu até compartilhei com você o Edu Lira, que está fazendo o Corona no Sim, Paredão. sim. O Edu Lira é um líder social fortíssimo da Gerando Falcões. Não, Geração de Falcões, né? É Gerando Falcões? Gerando Falcões. Gerando Falcões. Ele é um líder social de São Paulo e ele já arrecadou 16 milhões e já ajudou 53 mil famílias. E ele já está ajudando o Brasil inteiro. Ele é de São Paulo, mas ele já está arrecadando para a comunidade do Brasil inteiro. Porque ele já ganhou um suporte, né? Uma força. Ele já se conectou com grandes empresas, Ambev, enfim. Mas assim, é isso, porque aí quando você tem exemplos como esse, exemplos como esse pessoal aí da Vila Aliança está fazendo, isso ganha uma força genuína, Sim. né? Então, mas Não, assim, pode falar. desculpa se eu não vou te Não, pode interromper, por falar. favor. Mas é exatamente isso. E você percebe mais uma vez a tecnologia, né? O aproveitamento da tecnologia. Uma das coisas que quando a gente montou o Centro Cultural, a história que eu conto lá em Vila Aliança, foi exatamente focar na aquisição, na absorção de conhecimentos. Porque Uhum, também existe esse efeito para quem promove de maneira genuína e autodidata os trabalhos sociais. Eles ficam só nesse patamar. Então, você precisa se comunicar, você precisa se promover, você precisa dar visibilidade àquela ação que você está fazendo. No nosso caso, nós tivemos que sair da Vila Aliança, buscar conhecimento fora, através de cursos de elaboração e prestação de conta curso de elaboração de projeto, prestação de contas. Eu fui estudar cinema para fazer o documentário para contar a história da Vila Aliança. E até eu fico também feliz por conta disso, porque o documentário Vila Aliança Memórias em 5 Minutos, até hoje, semana retrasada, uma menina que ela é de São Paulo, mas está em Niterói, está fazendo seu mestrado em urbanismo. Ela entrou em contato comigo porque viu o documentário e queria entender como era o processo de remoção de favela na década de 50 e a influência disso nos dias de hoje. Né? muito Então, bom. fiquei super feliz pelo convite, né? Mas teve esse efeito. Nós tivemos que sair, buscar o conhecimento para que a gente pudesse ser vistos e quebrar um pouco esse estereótipo, infelizmente, que ele existe de para quem vem da favela e tal, é esperado, infelizmente, um, não saber se comunicar, não falar da maneira adequada, não ser Uhum. politizado. Então,
a gente teve que se cercar de todos esses conhecimentos para que a gente pudesse evidenciar o nosso trabalho. Né? Então, aonde que você fez o curso de educador social, Jefferson? Que é uma boa dica também. eu fiz pelo IBS, Pelo IBS. Instituto Brasileiro. Eu não sei se isso foi em 2000. Eu vou me denunciar. Já falei minha idade, então posso ficar mais tranquilo. Foi em 2005 que eu fiz no Espaço IP. Foi um curso foram 9 meses e aborda diversos tipos de temas, entre drogas, sexualismo, a parte de gênero, discriminação racial, e isso é ministrado por diversos professores, antropólogos, sociólogos, enfim. Então, não, isso é muito importante. Semana que vem eu vou fazer uma live sobre diversidade nas empresas. Que legal. É exatamente isso que você está falando, né? Precisa. Questão de raça, questão de gênero, questão da mulher, que até hoje a mulher é discriminada, né? A mulher ganha menos, isso é fato. Então, assim, a gente avança em muita coisa, mas continua remando em outras, né? Avança, mas é aquele avanço que ainda não é um avanço, é um avanço muito lento. Não cabe mais, assim, se separar homem e mulher em termos profissionais, é talento. Talento é talento, não é porque é homem ou mulher. Não é porque é gay ou porque é... Não existe isso, gente. Não existe, não cabe mais. Infelizmente, o machismo, o racismo, ele é um câncer. Ele é um câncer que destrói, tem destruído muito, porque por história, aí, né, desde séculos e séculos tem varado. Sim. E ninguém consegue travar isso. Então, compete a nós. Né? No mundo inteiro. No mundo. Você está falando de machismo, né? Que eu falo da questão racial. Se você for pesquisar quantos negros estão, quantos pretos, homens pretos, estão à frente de trabalhos importantes, de empresas importantes, como CEO de empresa, é de contar nos dedos. Então, sim, eu me sinto muito privilegiado. Né? Há 15 anos atrás, se falasse que eu estaria aqui hoje, pela graça de Deus, como gerente de conteúdo, e um pouco dessa experiência que eu venho adquirindo ao longo dos anos, eu iria rir, porque a minha perspectiva era zero. Né? Então, hoje eu enxergo que preciso me policiar porque acabei me tornando uma referência para alguns, principalmente para a galera que se sente, porque é muito ruim você andar e a pessoa esconder a sua bolsa, ou a pessoa fechar o vidro do seu carro. Já teve casos da pessoa vir me fazer uma pergunta, né, de trabalho. Isso eu administrava a nave do conhecimento de Vila Aliança, e ela vira, eu fazer a abordagem e ela passar direto. Aí chegou lá dentro, um dos colaboradores da nossa equipe falou: não, você perguntou a pessoa errada, ele que é o chefe. Aí a pessoa veio sem graça assim para falar comigo, e não é por aí. Mas então a gente precisa incentivar. E assim, Jefferson, você pode falar totalmente, né, de novo no lugar de fala, porque você vive até hoje esse tipo de situação, e a gente que não está, né, na mesma situação tem que se policiar o tempo todo para não se comportar dessa forma, porque isso está tão entranhado na sociedade, né? Essa questão que você falou, viu um negro do outro lado da rua, você atravessa. Você, às vezes, você faz no automático, você nem se dá chance de pensar na escolha. Mas você... Então, mas... Por isso é que tem que ter um policiamento constante, né? Você não imagina o impacto que tem para a pessoa que absorve aquilo. Isso é uma violência enorme. É uma violência, total. Então, hoje, a gente trabalha a todo momento para quebrar isso e para se tornar essa referência mesmo. Eu até, quando as pessoas falam, Jefferson, o que você acha dessa questão racial e tal, e como você... Não vejo você se manifestar em redes sociais, porque isso é uma... Cara, desde muito cedo eu aprendi que o conhecimento ele é me libertar, né? Então, hoje, através daquilo que eu busquei, através daquilo que minha família sempre me incentivou, eu vejo onde eu estava, onde eu estou. Então, as pessoas, os racistas, eles têm que olhar para mim, sentar à mesa comigo e me respeitar pelo aquilo que eu me tornei. Agora, eu acho que essa é a melhor forma. Essa é a melhor forma. Eu gosto disso, porque só mais um caso. A Renata aqui, faculdade... conquistou tudo, merece cada conquista. Eu também acho, merece tudo e muito mais.
Poxa, Renata é A incrível. Nazaré Eu me tá te sinto dando muito. parabéns, ó, pela lucidez e pelo empenho, tá vendo? Poxa, obrigado, Nazaré. Obrigado. Eu me sinto muito confortável e feliz em participar do projeto que eu participo, com a equipe que eu participo, que é uma equipe totalmente humana. Então, pode ver que hoje a Renata que botou no grupo de trabalho lá, e que eu sou um cara muito tímido, muito reservado. Ela, não, quer ver, eu vou colocar lá que vai ter tua live e você Claro, precisa ué, tem que mostrar estar isso. lá. Porque olha só, E aí foi muito legal. você é um exemplo de sucesso. E nada melhor do que a própria pessoa falar da sua história, isso tem muita força. E até, como você falou, para você ser referência, né, para outros. Olha quantos jovens pode estar se mirando no seu exemplo. É uma responsabilidade Mas grande, mas assim, muito mas ao mesmo grande. tempo é uma forma de você retribuir o que você conquistou, né? Sim, sim, eu Então, agradeço estar muito a aqui Deus. agora é mérito total seu, total seu. Não é mérito só da sua mãe foi maravilhosa. Ó, o Thiago falando que você realmente é um exemplo. Poxa, A Lu esses, falando que você é esses caras, merecedora. esses caras combinaram, cara, não é possível. Não, a Michelle falando que é uma história de vida linda, mas é linda Poxa, mesmo, obrigado, assim, obrigado. é muito admirável, é muito sensível e é muito forte, porque a gente precisa desses exemplos, porque as pessoas ficam se fazendo de vítima, né? A vitimização é muito grande para quem Sim, mora na sim, comunidade. E aí é muito sim, fácil você ficar se vitimizando e falar, ah, não, mas olha onde eu moro, olha onde eu moro, pô, olha onde eu moro tem o Jefferson, olha onde eu moro tem o é, Binho, olha onde eu moro tem, entendeu? Um monte de gente fazendo coisa boa. Então, assim, é escolha. São escolhas da vida. Você escolheu a educação, o caminho da educação, do conhecimento, e olha onde você chegou. Então, você fez a sua escolha, né? eu me sinto muito feliz, assim, espero contribuir, né, ao longo da minha vida para melhorar a vida das outras pessoas, porque é o que eu falei, quando você vem do nada, você quer um apoio, você quer estar ali se você colocar na pirâmide de Maslow, né, das principais necessidades humanas, o reconhecimento, a, a, Claro. a vontade de participação de grupo, né, de você estar inserido dentro de um contexto, e essa falta de visibilidade e incentivo que faz com que muitos jovens ingressem no caminho equivocado do crime, percam suas vidas, diversos talentos desperdiçados, e é isso que a gente tenta mostrar com o nosso trabalho hoje. É mais árduo o caminho, né? É mais Sim. duradouro, mas é louvável você valorizar cada ponto de conquista da sua vida. Né? Então, Não, assim, hoje, né, hoje eu me sinto muito feliz, de verdade. Ah, você merece, merece muito. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, porque primeiro você falou, poxa, eu sou muito tímida. Eu falei, ah, ele não vai querer. Sim, sim. Depois Bom, acabou aceitando. a gente tá quebrando paradigmas aqui, né? Claro, nada como Vamos uma pandemia topando o para isso, né? desafio. Com certeza, com certeza. É, Então, olha só, Jefferson, foi incrível a sua participação. Eu acho que a mensagem que você deixou aqui é muito forte. Essa live vai ficar obrigado. salva. Você compartilha com quem você quiser que ouça essa mensagem. Eu acho muito importante. Cristina está falando, merece mesmo. Poxa, A Camila, ele é Cristina, especial. Gente, é o fã-clube do Jefferson aqui. Eu não sabia que você tinha fã-clube, não? eu que sou fã dessas pessoas. Na verdade, eu aprendo muito mais com elas do que eu ensino, cara. É isso que, né, o Jinhan, né, Jinhun, aí desculpa a pronúncia se for o caso, ele fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Com Então eu convivo certeza. com essas pessoas incríveis, maravilhosas, que me ensinam a cada dia. Quando a gente acaba ficando desanimado, vem um e te levanta, e é nesse sentido que a gente avança. Mas você atrai essas pessoas, porque você é exatamente igualzinha a elas, né? E você tem uma coisa da humildade, isso é muito importante. Porque quando a gente é humilde, a gente tem o olhar de que a gente sempre tem que aprender, né? Com Então, certeza. assim, não é porque hoje eu estou num cargo, não, agora eu já cheguei nesse cargo, não. E principalmente no mundo de hoje, que todos os dias o mundo muda, todo Sim, mundo tem sim. que entender que tem que aprender o tempo todo. Não tem mais aquela liderança que fica lá sentada só mandando. Faz ali, faz. Não existe mais esse tipo de líder, né? Quer dizer, até existe, mas ele não cabe mais Esses no são os mundo. chefes, né? Na verdade, não são os líderes, são os chefes. Exatamente. Porque o Porque líder ele líder tem que inspirar. compartilha. Isso, ele líder compartilha, né? É aquela questão É, servidora. exatamente. O líder é servidor, né? Não tem jeito. Ele tem que dar o exemplo. Se ele não inspirar, como é que ele vai liderar, né?
Então, assim, eu acho que toda essa tua prática, a prática que você escolheu, o caminho que você escolheu, é exatamente isso. É o caminho de estudo, é o caminho de se dedicar, é o caminho da humildade, de estar sempre aberto a ouvir. Essa coisa da escutativa, né? Se fala muito também nas lideranças, que é exatamente você ouvir a tua equipe, né? Como é importante você ouvir Sim, sim. sugestões. Sim, na verdade, você tem ali um monge executivo que fala um pouco disso, da liderança servidora, né, que é o trabalho de escuta. Então, assim, e a liderança, no meu ponto de vista, ela parte do exemplo. Né? Então, Dúvida. quando você tem a humildade, né, que é o caso do nosso trabalho lá, e você promove esse efeito da escuta, você tem uma equipe engajada e fidelizada, né? E cria também um propósito, porque é o que a gente promove na nave. A gente cria A Cristina propósito. falou de uma coisa aqui que eu também concordo. O abraço do Jefferson, gente. Primeiro que ele tem quase 2 metros de altura. Eu tenho 1,60 e 2. Ele abraça assim, ó, parece uma casa. Ele te acolhe. E isso é muito sentido, assim, na hora como ele é acolhedor. Cristina falou muito bem, lembrou muito bem do abraço dele. É um carinho Obrigado, puro. Cristina. Obrigado, Ó, já obrigado tem de gente querendo verdade. fazer live com você aqui, tá vendo? Ó, agora pronto. Olha, que isso, olha só, olha que você me aprontou. Olha onde eu te meti. É, vamos lá, né? Ué, Vamos lá, vai tem ser que divulgar esse trabalho lindo aí, tem que divulgar a tua história. Eu super concordo, Michele. Chama ele, ó, já adiciona a Michele Lousada, é uma querida. Já vão se falando aí, já vão se adicionando e vão marcando. Renata, um não, beijo. Chegou atrasada, Renata, mas depois, Renata, ouça, a Renata também é uma empreendedora incrível. Renata, vale ouvir a história do Jefferson. Depois a live vai seja ficar salva. bem-vinda. Eu só Ó, a queria Michelle também já tá, uhul! vai ser Fala. uma grande honra, Michele. Também falar um pouco do trabalho que, em particular, eu uso como hobby, né? Uma coisa que me inspira muito que é a fotografia. E quem entrar no meu Instagram vai ver basicamente isso, que Sim. eu sempre fui apaixonado pelas artes visuais, tanto na pintura, quanto no grafite e na fotografia, e tem esse cara aí que está aí na live aí escondido, que é o Alan Lima, que é uma grande inspiração para mim. Então, se vocês quiserem entrar lá, curtir, na maioria das vezes a gente tenta descortinar esse olhar de violência e Sim. crime que é muito visto, rotulado às favelas do Brasil, né, principalmente carioca. E no caso da Vila Aliança, a gente tenta trazer um pouco da beleza da simplicidade, né? Então, tem Ah, uns clipes lá. garoto, esse Se olhar vocês lindo para a quiserem. vida. Eu adoro, eu curto todas as fotos. Aliás, já convidei o Jefferson que eu quero fazer um projeto com ele de um curso com as fotos dele num mural, uma coisa assim. Vou Não, comprar o vai ser trabalho uma dele honra. já já. Vai ser uma honra, a gente está aí. A gente está Vamos aí. fazer muita coisa, muita coisa. Ó, a Camila tá falando, e a visão coletiva? Ah, é, gente, ele ainda tem roupa. A Fala gente aí. tem Tem a 2 gente tem minutos para uma. divulgar sua grife. Então, nós temos uma. Obrigado. Nós temos uma marca de roupa, né, do segmento street. A gente deu uma parada agora por conta da pandemia, nós somos empreendedores, então a gente acabou oscilando, a parte toda de produção ficou parada, mas a gente está voltando aí, né, com essa marca aí, que é nossa paixão também. Obrigado, Camila, por lembrar. Camila Foi bom. Tá vendo como as amigas ajudam a divulgar? Tá cheio de sim, assessor sim. de imprensa aqui seu. Não, obrigado. Gente, que conversa boa. Que conversa boa para uma sexta-feira à noite, dormir todo mundo feliz com esse exemplo de Poxa, vida. eu que E é um agradeço de verdade. prazer ter conhecido você. Que bom que a gente manteve contato, que eu vou carregar você agora para minha vida. E a gente vai se Nós estamos aí. falando. E vamos junto, trocando muito, ajudando, aprendendo, ensinando. É isso aí. A gente está nessa vibe aí. Por isso que a gente está aqui conectado. Não, eu que agradeço a você aí pelo convite, né? E pode contar com a gente, né? Estamos às ordens. E parabéns aí pela sua iniciativa aí de promover essas lives. Eu tenho curtido bastante também. E assim, a gente vamos que vamos, né? Na verdade, Vamos né? que Essa é a palavra, vamos. vamos que É isso vamos. aí. Isso aí. Muito obrigada, Jefferson. Obrigada a todos que estão Eu aí que dando agradeço. parabéns. Ele é Obrigado, incrível gente, de mesmo. coração. Foi uma conversa maravilhosa. Vai ficar gravada. E aí vocês depois compartilhem, chamem os amigos para ver. Vou salvar no meu YouTube também.
Então é isso, a gente tem que compartilhar essas coisas boas, né? Bons exemplos, boas notícias. E ó, muito obrigada. Obrigado. Um beijão, Beijo hein? enorme. Tchau, gente. Boa noite Obrigado. a todos. Tchau, tchau. Tchau.